Seja bem-vindo, sou o LF, professor na Escola de Química da UFRJ, e você está assistindo a um vídeo da série chamada Fenômenos de Transporte de A a Z. Essa aula vai analisar o comportamento do fluxo de espécies químicas e reescrever o equacionamento, agora por abordagem diferencial. Vamos lá olhar? Vamos iniciar a aula resgatando a definição do fluxo difusivo e entender como é a relação entre os mecanismos de transporte. O fluxo difusivo em base mássica é definido como o produto de ρA e a diferença de VA e V. Note que podemos abrir a expressão e identificar a equação que define o fluxo total NaM, ρ, VA. Portanto, é possível reescrever a equação explicitando o fluxo total Na sendo igual à soma do fluxo difusivo e do fluxo convectivo associado à velocidade do escoamento. Repare como isso daí faz todo sentido, considerando os mecanismos de transporte que já aprendemos no passado. Mas vamos ampliar esse conceito um pouco mais. Vamos usar a definição da velocidade média mássica, como vimos em uma aula passada, e substituir na equação do fluxo total. Note que a concentração mássica dividido pela concentração de mistura fornece a fração mássica em si. E o termo dentro do somatório é a própria definição de fluxo total. Por isso, o fluxo total de uma determinada espécie química A é afetada pelo fluxo de todas as outras espécies químicas em movimento. Ou seja, existe aqui uma associação natural entre todas as espécies envolvidas no transporte. Por isso, é necessário realizar uma análise acoplada de informação de todas as espécies químicas para o cálculo do fluxo total de qualquer uma dessas espécies. Se a análise for realizada em base molar, o procedimento é o mesmo e o resultado indica a mesma conclusão. Mudamos um pouco de assunto agora. Vamos ver a conversão da formulação integral para diferencial, aqui no caso de base mássica. A premissa é identificar os termos na equação integral e substituir diretamente na equação diferencial genérica, exatamente como já vimos em uma aula passada. Pois bem, φ é definido como propriedade por unidade de massa. Nesse caso, massa da espécie A dividido pela massa total, que fornece a fração mássica de A. Sem mistérios, o fluxo difusivo e a taxa de reação são identificados como Tφ e Fφ, respectivamente. Em seguida, é só substituir na equação diferencial genérica. Note que a concentração mássica surge pela sua relação com a concentração total de mistura e a fração mássica. Repare ainda que podemos juntar os termos convectivo e difusivo e reescrever a equação de conservação usando o fluxo total NaM. No caso de base molar, o procedimento é idêntico, mas identificar a variável φ dá um pouco mais de trabalho. Seguindo sua definição, φ é igual a moles de A por unidade de massa, o que não significa muita coisa, mas ao multiplicar φ pela massa específica, como está na equação de transporte genérica, surge a concentração molar da espécie. Com isso, o equacionamento fica completo. Da mesma forma como na base mássica, é possível escrever a equação de conservação usando o fluxo total, agora em base molar, NaN. Vimos, por fim, toda a dedução da formulação diferencial nessa aula. Além disso, vimos como o transporte de outras espécies envolvidas se interligam com o fluxo total de uma espécie química qualquer. Essa é uma informação importante que particulariza o tratamento dos problemas de transporte de espécies químicas quando a gente compara isso com os outros fenômenos. Espero que tenha gostado da aula. Na próxima, vamos aprender sobre a produção de espécies químicas. Para os íntimos, as reações. Até lá!